Questão 5. Um vetor com 10 números do tipo Unsigned-Char possui endereço base FF02. Esse 0x na frente é só para indicar que é endereço X. E aí estão os valores, né? Valores pares entre 2 e 20, incluindo os extremos. Considerando o endereçamento indexado com k igual a 9 e um ponteiro P que aponta para a base desse vetor, que seria o endereço FF02, qual dado presente em P mais K? Então, é uma questão de endereçamento relativo. Qual seria este endereço em hexadecimal? Então, é uma questão bem simples, né? Aqui na lousa a gente consegue fazer isso aí, depois eu mostro aqui no código, que fica também. Aqui na lousa é o seguinte. Nós temos um vetor que vai de 2 até 20. Nós temos aqui 10 elementos no vetor. Esse índice aqui é o índice inicial, é o 0. E esse índice aqui é o índice final, já que ele tem 10 elementos, é o 9. Como a gente começa em 0, sempre o índice final é o número de elementos menos 1. Isso que dá 9 aqui. Então, se eu quiser acessar qualquer elemento desse, basta passar o nome dele, do vetor, e a sua chave, que seria o índice. Então, quero acessar aqui 0, 1, 2. Quero acessar o índice 2, se eu colocar o 2 aqui e mandar exibir na tela, então o valor exibido aqui vai ser exatamente o 6, né? Que é esse valor aqui. Então, na questão é dito que esse vetor ele possui o endereço base, que é o endereço do seu primeiro elemento aqui, está definido como FF02. Esse é o endereço base. Então, se o tipo de dado é unsigned-char, tanto faz ser char ou unsigned-char, é um byte que ocupa na memória um tipo de variável char. O unsigned-char, o que ele faz é simplesmente colocar a faixa. O char tem uma faixa de menos 127 a 128, representando aí, usado principalmente para representar os caracteres da tabela ASCII. Mas, na verdade, é um tipo numérico nessa faixa. Só que nas linguagens de programação, os comandos de exibição na tela estão programados para, ou sobrescritos, né, para escrever os caracteres equivalentes, por padrão. E o unsigned-char, que a gente pode batizar de U-char, é de 0 a 255. Ou também é muito comum o tipo, a gente chamar de tipo byte, né? Ele ocupa um byte aqui e valores positivos, de 0 a 255. Então, os vetores eles são organizados na memória. Então, a gente poderia imaginar se o endereço base for aqui, né? Então aqui seria o endereço FF02, aqui seria o índice, então o vetor V, aí o índice 0, 1, 2 e assim vai. E aqui seria o conteúdo, 2, 4, 6, 8. E aqui seria o índice. Então, a conta é muito simples. Ele quer o conteúdo do que está no endereço apontado por P, que é esse endereço aqui. Então, é como se eu fizesse assim, unsigned char V, então vetor V com 10 elementos, e aí eu faço a inicialização dele com 2, 4 e até 20. E aí eu faço que um ponteiro unsigned char P, ele recebe V. Isso aqui é a mesma coisa de fazer que ele recebe o endereço de V0.
Então, o endereço base, quando a gente fala endereço base de um vetor, é o endereço do seu primeiro elemento, o índice zero. Isso é equivalente a passar simplesmente o nome do vetor. O nome do vetor é equivalente ao endereço base dele. Assim como nas matrizes, o nome de uma matriz é equivalente ao endereço do seu elemento inicial na índice posição 00. Então, a conta que a gente tem que fazer aqui é o endereço base, FF02, mais o K, que é a quantidade de deslocamentos, vezes o tamanho do tipo. Qual é o tamanho do tipo Unsigned Char? 1. Então, eu vou ter, isso aqui é 9, né? Vezes 1 dá 9. Então, FF02 mais 9. Lembre que esse 9 é hexa. Então, 2 mais 9 hexa dá B, que equivale a 11, né, no sistema decimal. Então, qual seria o endereço final? FF0B, o endereço onde está o dado. Que dado? Esse K9 equivale a andar de F02, F03, F04, F05, F06, F07, 08, 09, 0A, 0B. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou acessar exatamente o último elemento, o 10º elemento, que é o elemento de índice 9, que é o valor de K. Essa questão, ela pode ser visualizada via programação. Eu vou abrir o navegador aqui para vocês verem. Vamos aqui ao navegador. Eu já escrevi um código aqui, bem didático, que nos ajuda a entender. Propositalmente, eu incluí nesse código em C++ algumas novidades aqui, que são estudadas na particularidades da linguagem C++ para ampliar o vocabulário de vocês. Então, aqui eu estou usando, para não ficar usando em todo lugar, unsigned char, unsigned char, unsigned char, eu estou criando um apelido. Então, existe uma palavra reservada, um comando aí em C, C++, chamado typedef, que é definir um tipo. Mas não é criar um tipo novo, é só dar um apelido para um tipo existente. Então, o unsigned char, eu posso chamar do nome que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui, criar um novo tipo chamado Josenaldi, que é meu nome, e aqui criar um vetor de Josenaldi, dá certo, ele não reclama não. Ó. Por quê? Porque eu só fiz batizar o unsigned char por Josenaldi. Tá? Então, eu costumo usar, ou eu uso byte, ou eu uso o char, que seria unsigned char, né? Mas aqui eu vou deixar o byte mesmo. E aí, o que é que a gente faz aqui? Eu estou criando um vetor usando a biblioteca standard stl, standard template library. Eu recomendo estudar essa biblioteca, tá? Para quem tem interesse em aprender C++ mais a fundo, participar de competições de programação, usando C++, como OBI, como maratona de programação, porque ela inclui muitas estruturas de dados com métodos e propriedades que facilitam, ganha-se produtividade, né? Como obter o tamanho de um vetor, ordenar vetor, percorrer de várias formas, inserir no início, inserir no fim do vetor, remover um elemento de uma posição específica do vetor. Tudo isso é possível só com essa classe vector. Existem classes para trabalhar com fila, com pilha, com mapa, com hashmap. Nossa, é gigante aí a biblioteca STL. Então, criei meu apelido byte. Estou aqui na linha 15, criando um vetor de bytes.
Então, veja essa nomenclatura aqui. Ó, isso aqui significa que é um template. Vector é um generic template, é um vetor genérico, uma classe genérica, onde eu posso definir o tipo dela. Né? Então, aí, a partir daqui, ela passa a ser implementada para tipos byte. Em PO é como se fosse uma interface, digamos assim. Implementações específicas. Ela só traz o arcabouço, a assinatura, o contrato geral. E aí existem as variadas implementações para cada tipo. Então aqui eu estou criando o nome V e veja que eu não preciso definir um tamanho, né? Poderia deixar aqui assim também, ó. Tá? Mas é mais comum se colocar vazio, tá? Chave vazia. Poderia inicializar também. Então você cria um vetor dinâmico aqui. Então eu quero para i igual a 2 até 20 de 2 em 2. Aí aqui eu vou introduzir o elemento no vetor, usando o comando pushback. Então ele vai introduzindo os elementos um a um após o outro, como se fosse uma espécie de fila. Né? Então, quem chega primeiro, elemento 0. Segundo que chegou, vai para o índice 1 atrás do 0. E assim vai, né? Ele vai formando uma fila. E aí, eu fiz um teste aqui, se o C++ conseguiria exibir esse unsigned char usando um cout aqui, tá? Dessa forma. E ele não exibe. Ele exibe se eu modificar aqui, colocar um int, aí ele vai exibir o número equivalente. Tá? Mas não é isso que eu quero. Eu queria que ele exibisse o valor associado, né? O unsigned int, por exemplo, né? Ele está fazendo a equivalência aqui com o unsigned int. Então, eu poderia colocar o typecast para int aqui para exibir, né? Por exemplo. Mas aí, para vocês aprenderem também, eu estou usando aqui um comando do C, que é o printf. O printf, nós passamos aqui o modificador, especificador de tipo, esse U aqui quer dizer unsigned int, e aqui o nome da variável que eu quero exibir, no caso é o i. Então ele está fazendo uma espécie de typecast aqui para exibição. Né? E funcionou bem aqui com o printf. Aí, pronto. Esse for só faz introduzir os elementos no vetor. E aí aqui eu criei uma função na linha 21, imprimir vetor. E eu passo o vetor que eu quero imprimir. Aqui o vetor que eu quero imprimir, que já está alimentado com esses dados. A função printVector recebe o vetor do tipo vector byte. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui para o parâmetro da função. Estou chamando de A. Essa função não retorna nada, ela só exibe na tela, mas ela não retorna um valor para a função que chamou, no caso é a função main. Então, eu formato aqui minha saída entre chaves, e aqui eu exibo, começando em A, em 0, seria o índice 0. Enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, então veja que eu já pego o tamanho aqui, ó, com o método size do vector. Se você estiver trabalhando com um vetor comum, não tem uma função assim em C++ para retornar tamanho. E né, para andar. Então, imprima o valor no endereço tal. Endereço hexa em C, a gente usa porcentagem P para dizer que a gente quer mostrar o endereço, que eu estou mostrando aqui o endereço. Ó, o endereço. Então, mostra o elemento AI e o endereço AI. Então, eu vou rodar esse código para a gente ver essa questão da sequência na memória. Olha que coisa legal aqui. Ó. O 2 está no ED0, então isso aqui seria o endereço base. Aquele FF02 que está na lista é hipotético. E aqui eu estou mostrando um exemplo prático no console do Replit. Então, 0. O que eu quero mostrar é que o char é 1 byte para cada dado e um vetor na memória ele é literalmente empilhado um depois do outro aqui. Ó. Tá? Então, 0, 1, 2, 3, isso aqui são bytes, né? 4 bytes, D5, D6, D7, D8, D9. Se tivesse outro aqui
ia para DA, DB, DC, DD, DE, DF, e aí ele iria para E0, E1, E2, E3, porque isso aqui é hexa. Minha sugestão é aumentem o tamanho do vetor para 30, 40, quanto quiserem. Modifica esse for aqui e vejam, aproveite para aprender a aritmética hexa. Tanto somando para cima quanto para baixo. Você pode fazer esse for aqui ao contrário também. Começando em 20, indo até 2 e menos igual a 2. Certo? Então, usem esse código aqui, ó, vou dar um pausa aí no vídeo, digita o código bem certinho para ver como funciona, tá bom? Essa foi a questão 5. A questão 6 é muito simples, mas eu vou gravar no outro vídeo.